certa vez eu ocupava o púlpito com um pastor já idoso, sábio, e nem eu nem ele éramos o pastor daquela comunidade. Estávamos ali visitando. Por algum motivo, o pastor daquela igreja não estava presente e nós dois estávamos ali à frente do culto, dirigindo aquela reunião. Após os cânticos, após o grupo que conduzia os cânticos haver terminado de tocar, a igreja dirigiu então uma grande salva de palmas. E o pastor então, discretamente, virou para mim e perguntou: a quem eles estão aplaudindo? Aos músicos ou a Jesus? A pergunta desse pastor tinha uma grande razão de ser, porque afinal, tanto para um quanto para outro, aquelas palmas estavam inadequadas. Afinal, quando se toca e se canta num culto, não se espera os aplausos como se estivesse cantando para um público, pois cantamos e tocamos para Deus. E por outro lado, para Jesus, não se espera que ele receba aplausos, mas outro tipo de relacionamento. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 4, 18 a 20. Na vida em sociedade, nós nos relacionamos com pessoas que desempenham diferentes papéis. E a cada papel com o qual nós nos relacionamos, nós temos um comportamento diferente, nós temos atitudes diferentes, nós nos manifestamos de maneira diferente. Conto como exemplo o relacionamento que eu tive no tempo em que prestei o serviço militar com um tenente do quartel em que eu servia. Ele, jovem, saído da Academia das Agulhas Negras, crente, sozinho aqui em Santos, sabendo que eu ia para o seminário, desenvolveu comigo e eu com ele uma amizade que ia além dos muros do quartel. Mas era interessante que, fora do quartel, ele chegou a frequentar a nossa casa algumas vezes, ou até mesmo aqui na igreja, onde ele também esteve várias vezes. Nós mantínhamos um relacionamento de amizade muito próximo, como de pessoas da mesma idade, amigos da mesma idade. Mas dentro do quartel, ele era tenente e eu era soldado, e isso fazia muita diferença. Aquilo que nós fazemos ou como nós nos comportamos para com pessoas que ocupam certas posições é diferente da forma como nós nos comportamos com pessoas de outras posições. Por exemplo, aos artistas, músicos, cantores, atores, nós aplaudimos. Mas nós não aplaudimos um jornalista quando ele dá uma notícia no jornal, na televisão. Nós não aplaudimos o médico quando ele nos dá uma receita. Nós não aplaudimos o professor
após uma determinada aula. Nós, ao médico, ao professor, agradecemos, nós manifestamos a nossa admiração por um cientista, por alguém sábio, de uma outra forma. Enfim, para cada pessoa, para cada papel social com o qual nós nos relacionamos, nós manifestamos as nossas posturas, os nossos agrados, os nossos comportamentos de uma determinada maneira. E qual o papel social, qual o papel que Jesus ocupa diante de nós e qual o papel que nós ocupamos diante de Jesus? As pessoas querem ver Jesus de diversas formas. Existem aqueles que encaram Jesus como um simples filósofo, outros como um simples líder político, outros apenas como um curandeiro que passou pela Galileia e pela Judéia séculos atrás. Existem aqueles que hoje veem Jesus como simplesmente um balcão de bênçãos a quem vão recorrer na busca pelos seus interesses. E quando vemos Jesus como filósofo, como político, como curandeiro, essas pessoas vão se manifestar a Ele de alguma forma diferente. Porém, nós precisamos pensar qual é o relacionamento que Jesus quer ter conosco. Quer Ele simplesmente curar as nossas doenças? Quer Ele nos ensinar sabedoria apenas? Quer Ele apenas divulgar alguma ideologia política? Não. Jesus veio para morrer e ressuscitar por nós. Todo o ministério de Jesus, a começar principalmente pela sua morte e ressurreição, que são o ápice, a concretização maior do seu ministério, mas também incluindo os seus ensinos, as suas curas, o seu relacionamento com os seus seguidores, nos conduz a um relacionamento específico, a um tipo de tratamento claro e determinado, e que só pode ser assim. É só esse relacionamento que Ele quer conosco. Jesus quer que nós sejamos seus discípulos. Jesus não quer que nós sejamos seus fãs. Jesus não nos chama para sermos seus seguidores nas redes sociais. Jesus não nos chama para sermos pessoas que simplesmente o admirem como um personagem da história, mas como alguém que estabelece uma relação conosco, uma relação profunda, uma relação de mestre e discípulo. Quando falamos em discípulos, nós precisamos entender que isso é uma relação. Só existem discípulos onde existe um mestre, e só existe um mestre onde existem discípulos. Mas o que é um mestre? O que é um discípulo? Normalmente, ou de uma forma corriqueira, comum, no linguajar popular, costuma-se dizer que o mestre é um professor e que o discípulo
é um aluno. Essa relação, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Na minha vida, desde como que eu comecei os meus estudos no então primeiro ano primário, eu tive vários professores e professoras. Tive professores e professoras de diversas matérias, desde a primeira que me ensinou o beabá, até os professores que me ensinaram ou me introduziram nas ciências, no português, na matemática, na biologia, na química, na história, na geografia. Depois, no seminário, na faculdade, tive também professores de diversas disciplinas. Também, mais tarde, nas pós-graduações, tive vários e vários professores. Todos eles me ensinaram alguma coisa. Com todos eles aprendi muito a respeito das disciplinas que eles cursavam. Mas dos muitos professores que eu tive, poucos se tornaram meus mestres. De poucos eu fui discípulo. Porque mestre é diferente de professor e discípulo é diferente de aluno. Um professor não tem discípulos, um professor tem alunos. Um mestre não tem alunos, um mestre tem discípulos. Os discípulos não têm professores, eles têm um mestre. E essa relação é a relação que nós precisamos ter com Jesus. Uma relação mais aprofundada que vá além de simplesmente a transmissão de conhecimentos. Porque um mestre é alguém que nos ensina mais do que as regras, as normas, as leis de uma determinada ciência, a gramática de um determinado saber, mas nos ensina a verdadeira sabedoria da vida, junto com os conhecimentos científicos ou não, mas nos ensina a respeito de como viver, daquilo que é fundamental à nossa existência, de como sermos seres humanos melhores, mais adequados, mais próprios à convivência em sociedade. Um mestre é alguém que nos toma pela mão e nos desenvolve o nosso próprio potencial, as nossas qualidades pessoais, de forma a que possamos nos tornar melhores e melhores do que somos. Nos cursos de pós-graduação, pelo menos aqui no Brasil, os professores, mestres, têm lá as suas linhas de pesquisa e aqueles interessados em ingressar na pós-graduação precisam procurar esse professor e apresentar os seus projetos de pesquisa. Se o professor se interessar pela pesquisa que o candidato está apresentando, então ele o recebe como seu aluno e com ele desenvolve aquele trabalho. Jesus nos chama ao discipulado, e o chamado de Jesus é bem diferente do chamado desses mestres. Em primeiro lugar, porque não é o discípulo que vai buscar o mestre, que procura o mestre para ser seus discípulos. Jesus disse bem claro aos 12: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, é Jesus quem nos escolhe
e nos chama para sermos seus discípulos. Isso fica claro a partir do texto que nós apresentamos no início deste estudo. Jesus vai pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia, pela praia, e encontra com homens que estavam vindo da pesca e os chama para que fossem seus seguidores. Então, é preciso ter muito claro isso em mente. Não somos nós que escolhemos ser discípulos de Jesus, mas é Ele quem nos chama para sermos seus seguidores. A boa notícia é que Ele nos chama a todos. Ele quer que todos nós venhamos a ser seus discípulos. E Ele abre a oportunidade para que todos se apresentem, para que todos o sigam, para que todos se tornem seus seguidores. Alguém pode até dizer, não, mas eu que senti vontade, eu que senti desejo, eu que procurei a Jesus antes mesmo até de ouvir a palavra do Senhor. Acontece que mesmo esse desejo, mesmo essa procura, já é o mover do Espírito Santo na sua vida em direção a Jesus. Já é o Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo na sua vida para que você buscasse a Jesus. A sua busca é uma resposta à ação do Espírito Santo na sua vida. E se você quer ser discípulo de Cristo, é porque o Espírito Santo já está agindo em você. Ele nos chama. Ele quer que desfrutemos uma vida de aprendizado junto aos pés de Jesus e que sejamos todos seus discípulos. Com este vídeo, nós estamos iniciando uma série de estudos a respeito do relacionamento mestre-discípulo-discipulado. Seriam estudos que normalmente nós faríamos nos nossos cultos de quinta-feira, na igreja. No entanto, agora com essa suspensão das reuniões, nós temos que buscar alternativas, temos que buscar outras formas de comunicação. Temos que ser criativos. E quem sabe não seja essa uma forma de comunicação que descobrimos e que permaneça depois que voltarmos das reuniões ou às reuniões presenciais. Mas o fato é que estaremos iniciando um estudo sobre o discipulado de Jesus, convidando a todos os irmãos, membros e frequentadores da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Santos, que participem desse estudo e que assumam, tomem o caminho do discipulado de Jesus. Este é o nosso intento, essa é a nossa expectativa. Nós estamos aqui no YouTube e no Facebook. Pedimos que vocês visitem as nossas páginas, as nossas redes sociais e que deixem aqui um like, uma manifestação e, se quiserem, deixar por escrito algum comentário, alguma pergunta, algum pedido de oração ou motivo de agradecimento a Deus, nós gostaríamos de receber. E aqueles que não são da nossa igreja, nem membros, nem frequentadores, que, se desejarem, quando houver oportunidade, nos façam uma visita, venham estar conosco, venham nos conhecer melhor. É o nosso convite e desejamos que Deus abençoe a todos.